Olá, meus irmãos. Quero cumprimentar a igreja. Paz do Senhor. Boa noite, Japão. Bom dia, Brasil. E mais uma vez eu venho aqui ministrar uma palavra de edificação na minha vida e na vida de vocês. Gostaria que todos abrissem no livro de 1 Samuel, capítulo 17, no versículo do 24 ao 30. E acompanhem comigo a leitura. Quando todos os soldados israelitas viam aquele guerreiro, fugiam apavorados e diziam: viste aquele guerreiro que veio? Ele veio para desafiar Israel. O rei compensava com grandes riquezas. Quem o matar lhe dará a sua filha por mulher, e isentará de imposto e casa de seu pai em Israel. Então Davi falou aos homens que se achavam perto dele: qual será a recompensa de quem matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Pois quem é esse filisteu incircunciso para afrontar Pois quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E os soldados repetiram aquela palavra, dizendo: essa será a recompensa de quem o matar. Quando Eliabe, seu irmão mais velho, o ouviu conversando com aqueles homens, ficou furioso com Davi e disse: por que vieste para cá com que deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço o teu orgulho e a maldade do teu coração, pois disseste para ver a batalha. Davi respondeu: que fiz eu agora? Não posso nem conversar? Então Deus voltou para o outro e repetiu suas perguntas. E o povo lhe respondeu pela primeira vez. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, te agradecer mais um dia na tua presença. Quero colocar diante do Senhor a minha vida, a vida dos teus, e pedir no nome de Jesus Cristo que o Senhor venha falar de uma forma clara, direta, Senhor, para que nós possamos compreender, entender, discernir o que a tua palavra quer nos falar. Por isso, Deus, nos enche, Senhor, as nossas almas, Senhor, com a tua presença. Vem sobre nós o teu Espírito Santo, Deus. Nos inunda, Senhor, nas águas do teu rio. E venha, Senhor, fluir no nosso interior, Deus. Abre os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir. Tira toda a cegueira espiritual dos nossos olhos, Senhor, da nossa mente, do nosso coração. Mas que o Senhor venha invadir nesse dia a nossa mente, trazendo toda a paz e o vosso entendimento. Por isso, Deus, ajuda-me, Senhor, a levar a tua palavra para aqueles que não conhecem, Senhor. Invade, Senhor, os lares, Deus. Não permita, Senhor, que a cegueira e o pecado venha, Senhor, interferir, Senhor, na tua ministração, mas que o Senhor possa usar para abençoar mais vidas, Senhor. E aqueles que não conhecem a Ti, Deus, ter um encontro maravilhoso com o Senhor. Por isso, Deus, me usa nesta noite com poder e glória, Senhor. Coloque as tuas palavras, Senhor, na minha boca, Deus, para que os seus filhos possam entender aquilo que o Senhor quer falar. Por isso, Deus, abençoa, Senhor, todas as suas criaturas, independente de religião que ela possa ter, Senhor. Se o Senhor tem planos, propósitos na vida delas, que de alguma maneira o Senhor venha alcançá-las para o louvor da sua glória. Também abençoa, Senhor, esse canal
que ele possa crescer, Senhor, que essa mensagem possa invadir lares que precisam ser reconstruídos, Senhor. Por isso, abençoa, Senhor, tudo isso, no nome de Jesus. Amém e amém. Né? Aqui, né, essa mensagem, ela fala sobre quando Davi, né, teve a oportunidade de enfrentar o filisteu, né? Era um homem de quase 2 metros de altura e Davi, né, como aqui fala na palavra, que ele era baixinho, que ele era novinho, né? Ele desafiou a enfrentar esse filisteu. Então, antes de mais nada, eu vou desembolsar falando o anterior, o que aconteceu, né? Siga aqui comigo no versículo 12. Davi era filho de Efrateu, de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé. Ele tinha 8 filhos. No dia de Saul, esse homem já era velho, avançado em idade entre os demais. Os 3 filhos mais velhos de Jessé haviam seguido Saul para a guerra. Os nomes dos seus 3 filhos que foram à guerra eram Eliabe, o primogênito, Anidab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o mais novo. Os 3 maiores seguiam Saul. Mas Davi ia até Saul e voltava para cuidar das ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, de manhã e à tarde, o filisteu se aproximava e se apresentava para a batalha. Jessé disse a seu filho Davi: pega para teus irmãos um efa desse grão tostado e esses 10 pães e corre levá-los para os teus irmãos no acampamento. Leva também esses queijos ao chefe da unidade deles. Vê como teus irmãos estão passando e traz notícia deles. E eles estão com Saul e todos os homens de Israel no vale Elá, lutando contra os filisteus. Davi então levou de madrugada, deixando as ovelhas e um pastor, e pegou e partiu. Como Jessé lhe havia ordenado, chegou ao acampamento quando o exército estava saindo para se posicionar para a batalha em meio à guerra. E os israelitas e os filisteus se posicionavam frente a frente para a batalha. Davi entregou o que havia trazido ao guarda dos suprimentos e correu para onde estavam as tropas. Chegando ali, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro do exército filisteu, da Gafe, aproximou e desafiou de costume, e Davi ouviu isso. Então ele foi à frente, né? Ele foi visitar os irmãos deles, porque o pai pediu para que ele levasse algo para eles comerem e beberem, e nisso ele teve a oportunidade de ver o gigante, o filisteu, afrontar, né, o povo de Israel. Então a minha pergunta é: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Para a sua vida. Qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida? Né? Aqui a gente vê que essa é uma pergunta que todos fazem. Como posso saber que Deus quer de mim? Quanto ao aspecto normativos da fé e da ética, sabemos que a vontade de Deus está revelada nas Escrituras. Os princípios ali encontrados resolvem a grande maioria das interrogações. No entanto, algumas pessoas acreditam que Deus deve apontar
milagrosamente cada passo das nossas vidas. Sem dúvida. Deus tem o poder de fazê-lo, mas será Ele está obrigado a atender nossa expectativa? Na vida de Davi, vamos ver como ele foi encaminhado por Deus para uma vida de sucesso. Com isso, aconteceu. Além de estar preparado pessoal, espiritualmente, Davi soube aproveitar uma oportunidade na vida. Enquanto os demais viam os gigantes Golias, um sinal de derrota e um motivo de medo, Davi tratou de enfrentá-lo e tornou-se um guerreiro famoso. Quantas vezes ficamos esperando um sinal do céu, enquanto Deus nos dá oportunidades diversas, a quais sequer enxergamos? As circunstâncias da vida são grandes, a oportunidade de encontrarmos o caminho que Deus quer que sigamos. Além de pedir a direção do Senhor, precisamos dar um passo à frente, aproveitando as oportunidades que Deus preparou para nós. Enfim, né? Davi, ele sendo pastor de ovelhas, ele cuidava do rebanho do pai, né? Todos os dias ele levava as ovelhas para pastorear, né? Ele cuidava das ovelhas e no final da tarde ele voltava para casa e ali estava com o pai. Mas, né, ali entre o povo de Israel e o filisteu, havia um grande gigante, né? Um gigante que todos os dias afrontava o povo de Israel para estar em combate. E o gigante Golias, ele desafiou Israel. Quem de vocês, existe alguém que pode lutar comigo lutar comigo e me desafiar? Se alguém lutar comigo, me matar, o povo filisteu, todos serão escravos de vocês. Tem alguém aí? Então, Davi, ele foi esperto, porque ele escutou, né, Golias gritando, né? E a palavra de Deus diz que todo o povo de Israel tremia de medo, só no gigante falar. Davi, ele quis, né, entrar nessa guerra de batalha, né? Ele foi à frente, ele foi, né, ele teve coragem de afrontar, né, de lutar contra o Golias, né? Diz que ele era miudinho, ele era novo, ele era pequeno, mas ele falava: quem é esse incircunciso que está desafiando o Deus de Israel, né? O exército do Deus vivo de Israel, né? Ele sabia, ele tinha relacionamento com Deus, né? Ele se fortalecia em Deus, ele buscava, ele tinha uma busca intensa com Deus, ele se relacionava, ele conversava com Deus, né? Ele sabia que quando ele fosse ali, naquela linha de batalha, jamais Deus iria deixar ele na mão, né? E muitas vezes, irmãos, acontece conosco. Às vezes os gigantes aparecem em nossas vidas, e muitas vezes nós temos medo de confrontá-lo, né, de ir para frente, para
para estar em combate, para derrubar esses gigantes. Muitas vezes a gente se retrai, a gente tem medo pela circunstância da vida, né? Pela tribulação. As tribulações vêm, a adversidade vem, né? As circunstâncias vêm, e muitas vezes nós temos medo de enfrentar os gigantes da nossa vida, porque muitas vezes nós se retrai pelo fato de não saber se realmente você vai conseguir vencer ou não. Não, irmãos, e da maneira que a gente, né, pensamos, talvez agimos de forma errada. Como diz aqui, né, essa pergunta, né, qual é a vontade de Deus para minha vida, para sua vida? Essa é uma pergunta que todos fazem: como posso saber que Deus quer de mim? Quanto nos aspectos normativos da fé e da ética, sabemos que a vontade de Deus está revelada nas Escrituras. Então Deus tem algo para nós aqui através dessa palavra, né? Deus, ele não quer que nós ficamos com medo, né? Ele não quer que nós ficamos aí temente as coisas desse mundo. Nós temos que firmar nossa fé em Deus. Jesus é o nosso rochedo, a nossa rocha. Então a nossa confiança não tem que estar em carros, cavalos, né, nas coisas desse mundo. A gente tem que estar confiante que existe um Deus que cuida de mim e de você com todos os detalhes. Então Ele está à frente de todas as coisas, né? A palavra de Deus fala que a batalha é grande, a luta é dele, mas a vitória é nossa. Então Davi, ele não perdeu um segundo, né? Quando ele escutou o filisteu desafiando o exército do Deus vivo de Israel ali, e ele vendo aqueles homens, todos eles morrendo de medo, ele não teve assim, medo de nada. Ele teve a capacidade de entender que era a oportunidade que ele tinha para vencer o gigante Golias. Ele teve a oportunidade de ver que ele podia vencer aquele gigante. Por quê, irmãos? Ele pastoreava as ovelhas e ele sempre lutava com ursos e leões, e ele derrotava ursos e leões. Então ele não teve medo de nada, não. Ele simplesmente chegou no rei Saul e falou: eu posso desafiar, eu posso lutar contra esse homem, eu posso. Então muitas das vezes, irmãos, eu penso assim, que nós não temos que temer. Nós não temos que ter medo de nada. Por quê? Porque há um Deus que luta por mim e por você. Há um Deus que está no controle de todas as coisas, né? A palavra de Deus diz que Ele governa, né, os céus e a terra. Tudo isso aqui é dele. Foi Ele que fez. Lá em Gênesis, né, na criação do mundo, Ele diz: houve luz, né? Houve luz, né? Ele que separou a água dos mares, né? É Ele que separou as águas, né? É Ele que criou os animais, né? Criou o homem e a mulher. Então tudo isso aqui pertence a Deus, né? As nossas vidas também estão nas mãos do Senhor, né? Foi Ele que nos criaste, né? Porque Ele criou
primeiro homem, que foi Adão, a primeira mulher, Eva. Então, nós somos descendentes de Adão e Eva. Então, tudo isso aqui foi ele que fez. Ele deu sabedoria e inteligência ao homem para dominar o mundo, né? Para fazer tudo isso aqui, né? Se há construções aí, né? Esse engenheiro que constrói prédio, casa, faz todas as coisas, porque Deus deu sabedoria, inteligência ao homem para ir em frente e tirar aqueles projetos do papel e fazer, concretizar tudo, né? Fazer tudo, colocar em prática. Então a nossa vida ela tem que ter uma praticidade em Deus. A nossa confiança tem que estar no Senhor totalmente. E Davi, ele confiava em Deus. Ele sabia que ele não estava sozinho. Ele sabia que Deus estava com ele em todo o tempo. E nós, é a mesma coisa, irmãos. Nós também devemos estar com a nossa confiança no Senhor, né? Não é em homens, não é em carros, não é em cavalos, né? A nossa confiança tem que estar somente nele. E Davi, né? Por aquele miudinho, né? Por ele ser jovem demais, né? Todos achavam que era loucura da cabeça dele, mas não era, né? E os princípios ali encontrados resolvem grande maioria das nossas interrogações. No entanto, algumas pessoas acreditam que Deus deve apontar milagrosamente cada passo das nossas vidas. Sem dúvida, Deus tem o poder de fazer, mas será que Ele está obrigado a atender as nossas expectativas? Muitas vezes, irmãos, Deus vai falar não para nós. Dependendo da situação, da ocasião, Deus vai falar não. E da mesma maneira, Deus pode falar sim. Quando nós colocamos as nossas vidas, as nossas angústias, os nossos problemas na mão do Senhor e deixar que Ele venha cuidar, que você venha deixar o agir sobre a sua vida, com certeza, irmão, vai ter alguns momentos que Deus vai responder, né? Deus pode responder uma oração, né? A gente faz uma oração hoje, Deus pode responder hoje ou pode responder no amanhã. Mas também Deus pode falar não, não é o tempo, né? Não é o tempo para tal coisa, entende? A Bíblia relata que Davi, né, com todo o tamanho dele, que ele era um menino, né? Ele era um menino baixinho, miudinho, né? Mas ele tinha a oportunidade de afrontar, né? De enfrentar o Golias, porque ele sabia que ele não estava só, né? Por quê? Porque ele tinha confiança no Senhor. Ele confiava no Senhor. E ele sabia que o Deus vivo, que ele acreditava, né? Que ele sabia que Deus estava com ele em todo o tempo. E é assim como nós, a nossa vida cristã, ela deve estar totalmente ligada ao Senhor. A nossa vida deve estar comandada pelo Senhor. Quando você está debaixo da obediência de Deus, né? Saiba que você não está sozinho. Deus está cuidando de mim, de você, irmãos. E quando será que Deus, né? Com a pergunta
diz aqui, mas será que ele está obrigado de fazê-lo? Não. Mas será que ele está obrigado de atender às nossas expectativas? Irmãos, no reino espiritual, né, o evangelho, muitas vezes a pessoa ela distorce a palavra. Ela acha que Deus tem obrigação de responder tudo que ela quer, né? Engano seu se você pensa assim, né? Muitas vezes as pessoas acham que Deus é como que fosse empregado, né? Que tem que responder na hora que eles querem, né? Do jeito que eles querem. E não é assim que Deus trabalha nas nossas vidas. Deus responde, mas não no nosso tempo, é no tempo dele. Então, Davi, ele foi astuto, ele foi assim, ele teve uma capacidade imensa de discernir que era a oportunidade que ele tinha em mãos, né, de vencer o gigante. E é assim como nós também, nos dias atuais, nós devemos também vencer os gigantes das nossas vidas, né? Muitos gigantes aparecem nas nossas vidas. Em vez de nós retroceder, irmãos, nós devemos enfrentar os problemas da nossa vida, independente da luta que você está vivendo. Às vezes é um problema no casamento, às vezes é problema no relacionamento familiar, às vezes é problema com os filhos, né? Às vezes com vizinhos, com os amigos. Então nós devemos enfrentar os nossos medos, os nossos receios, né? Nós devemos ter essa capacidade de discernir e tentar resolver as coisas, né? Mas sabendo que há um Deus que luta por mim e por você, né? Nós devemos orar, devemos colocar isso na mão do Senhor, porque Ele nos ajudará. Você não está sozinho nesse barco. Às vezes o seu barco está balançando no mar, em alto mar, né? Mas Deus está ali. Se você for lá em Lucas, né? Na passagem que diz que Jesus e seus discípulos estavam em alto mar quando houve uma grande tempestade, né? E Jesus estava dormindo, estava descansando. E seus discípulos, com medo daquela tempestade, né? E o barco lá, né? Balançando, movimentando, e aquelas ondas nervosas, né? E enchendo o barco ali de água, e os discípulos tudo morrendo de medo. E enquanto Jesus estava dormindo, eles estavam apavorados. E quando Pedro chegou, né? Chegou assim num certo tempo que já estava muito assim, a tempestade estava muito grande, né? E eles já estavam no limite deles quando Pedro chegou a Jesus e perguntou: Mestre, o Senhor não vê que nós corremos perigo? Nós iremos morrer. Quando Jesus se levantou e disse: homens de pequena fé, aonde está a fé de vocês? E logo em seguida ele acalmou a tempestade, e todos eles ficaram admirados e falaram: quem é este que até o mar obedece? Então vocês vê o quanto eles ficaram admirados, porque Jesus foi lá e acalmou o mar, aquela tempestade, e eles falaram: quem é este
que até o mar obedece? Então a gente vê que Deus é por nós. A palavra de Deus diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então a nossa vida, ela tem que estar na mão de Deus, né? Nós não devemos lutar com as nossas próprias forças, mas nós devemos entregar os nossos problemas, as nossas angústias, as nossas fragilidades, as nossas fraquezas na mão do Senhor e deixar que Ele venha conduzirmos a enfrentar os problemas. Eu e você temos que enfrentar o problema, mas sabendo que devemos confiar no Senhor, porque Ele trará a resposta no devido tempo. Amém? Então, muitas vezes, Deus vai responder sim as nossas orações, como também Ele pode dizer não, né? Que nós possamos ter sabedoria nisso, irmãos. Na vida de Davi, vamos ver como ele foi encaminhado por Deus para uma vida de sucesso. Com isso, aconteceu, além de estar preparado pessoal, espiritualmente, Davi soube aproveitar grande oportunidade na vida. Então, nós devemos aproveitar as oportunidades que aparecem nas nossas vidas. Nós devemos sim, né? Nós devemos estar bem com nós mesmos. Nós devemos estar confiando no Senhor. Nós devemos estar bem espiritualmente, entregar as nossas vidas a Jesus, termos um relacionamento com Ele, entregar as nossas angústias, né, as nossas fraquezas, nossas limitações, conversar com Ele, né, colocar tudo na mão deles, porque a tendência do homem é resolver com as suas próprias forças, né? Quando nós aceitamos Jesus como o único salvador das nossas vidas, a partir do momento que você declara isso, você não está mais sozinho. Jesus está com você. É como eu falei, Jesus está no seu barco. Às vezes o seu barco está, né, pelengando, está afundando, mas saiba que lá na frente existe uma luzinha no fundo do poço, do túnel, né? Do poço não, do túnel. E faz com que você venha enfrentar o problema, mas que você venha vencer também, né? Se Jesus venceu o mundo, quem somos nós para não vencer, irmãos? Né? Se Deus venceu, né? Nós também podemos vencer as nossas dificuldades, os nossos tremores, né? As nossas lutas, as diversidades, né? Sabendo que há um Deus que está acima do céu e da terra, que governa tudo isso e principalmente as nossas vidas. Então a nossa confiança tem que estar somente em Jesus Cristo, né? É através dele que nós iremos ao Pai. Então, nós não temos que temer medo de nada, não, irmãos, né? E Satanás quer isso, que nós venha ter medo, né? Quando há as diversidades, as tribulações, as lutas aparecem, né? A palavra de Deus diz que Satanás vem para matar, roubar, destruir. E se nós não tivermos vigilante, né? Porque a Bíblia nos ensina a orar e vigiar, então as derrotas vêm, irmãos. A luta do crente não é só a vitória, não, mas também vem as derrotas. Mas muitas vezes as derrotas vêm, não é para nos diminuir, não. Não é para nós deixar pequenininho, não. É para nós crescermos, amadurecermos. Então há diferença. E, né, os irmãos, a Bíblia relata que os irmãos, né, de Davi eram robustos, eram fortes, mas aqueles homens tremiam de medo só em ouvir, né, o
o gigante gritar, né? Quem é o homem que pode lutar comigo? Né? Quem de vocês pode vir lutar comigo? Né? E a Bíblia diz, em outras versões, que Golias, ele ria, né? Ele zombava do povo de Israel. Então, muitas vezes, irmãos, a gente vai ter tribulações, adversidades nas nossas vidas, que a gente vai viver, assim, momentos de tempo de zombaria. As pessoas vão zombar da nossa fraqueza, dos nossos medos, dos nossos receios, né? As pessoas que agem de má fé, né? Com maldade, elas sempre vêm zombar de você, sempre ri de você, sempre acha que é melhor que você. E muitas vezes elas quebram a cara, porque quando você está firme na rocha, você está confiante em Deus, muitas vezes aquelas pessoas que agem de má fé com você acabam quebrando a cara. Amém? Então, Davi, ele sabia, né, que ele podia enfrentar aquele gigante, né, o Golias, porque ele sabia que ele não estava sozinho. Deus estava com ele o tempo todo. Então a nossa confiança tem que estar em Jesus Cristo. Amém? E ele soube aproveitar a oportunidade de vencer, né? Vencer, porque ele sabia que se ele tivesse a oportunidade de matar aquele filisteu, ele ia ter recompensa. Primeiro, a filha do rei Saul. Ele ia poder casar com a filha do rei Saul. Segundo, que ele ia ter a providência, né? A provisão, né? Ele estaria isento de imposto, mas ele receberia uma boa recompensa também, né? E terceiro, que ele se tornaria rei. Então, o rei Davi, né? Davi, ele não fraquejou. Ele enfrentou o medo. Ele teve coragem de ir na linha de batalha e lutar com aquele filisteu. Amém? E é assim com nós, irmãos, na vida atual. Nós também devemos enfrentar os nossos medos, nossos receios, as nossas angústias. Nós devemos também enfrentar. Mas colocando tudo isso na mão de quem? De Deus, né? Orando, né? Nos humilhando a Deus, pedindo a Ele intervenção por aquela causa, nós sabendo que há um Deus que luta por nós. Então nós não temos que temer a nada. Pelo contrário, a nossa confiança tem que estar em quem? Em Jesus Cristo. E Davi, ele sabia que em todo tempo ele não estava sozinho. Jesus estava com ele. Amém? Enquanto os demais viam o gigante Golias um sinal de derrota e um motivo de medo, Davi tratou de enfrentá-lo e tornou-se guerreiro famoso. Então ele enfrentou, né? Como ele falou para o rei, né? Eu já matei leão e ursos para defender o rebanho do meu pai. Eu posso matar esse filisteu. Então ele sabia que ele tinha totalmente confiança. Ele sabia que podia derrotá-lo. E ele conseguiu, porque ele conseguiu matar o filisteu. Então, quantas vezes ficamos esperando um sinal do céu, enquanto Deus nos dá oportunidade diversas, a quais sequer enxergamos? Quantas
Muitas vezes, às vezes tem uma assim, muitos de nós achamos que Deus é nosso empregado, que Deus tem que fazer as coisas, mas também nós temos que fazer a nossa parte. Deus vai fazer a parte dele, né? Mas nós também temos que fazer, irmãos. Nós temos que enfrentar, né? Sabendo que há um Deus, né? E confiar e colocar isso na mão do Senhor, né? A gente também tem que fazer a nossa parte. Não é só esperar um sinal do céu, mas que nós também devemos fazer a nossa parte, né? O seu melhor, né? Você fazer o seu melhor todos os dias. Deus te recompensará, né? A partir do momento que você coloca, né, os seus problemas na mão do Senhor e deixar Ele agir no tempo certo, você pode ter certeza, irmão, você não está sozinho, assim como eu não estou. Deus está conosco. Então a nossa confiança tem que estar em Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele vai te ajudar a enfrentar os seus medos. Ele vai te ajudar a enfrentar as lutas que vêm em nossa direção. Então, nós não temos que temer a nada. Nós temos que confiar em quem? No nosso rochedo. Jesus é a nossa rocha. Jesus é o nosso protetor. Ele é o nosso provedor. É Ele que está à frente de todas as coisas. Então, a nossa vida tem que estar nas mãos do Senhor. É Ele que nos ajudará. É Ele que vai nos fortalecer. Então, a nossa confiança não tem que estar em homens, porque a palavra de Deus diz que o homem é falho, não tem palavras, e é verdade. A nossa confiança não tem que estar nas coisas desse mundo, em carros, em cavalos, mas a nossa confiança tem que estar totalmente em Jesus Cristo. Amém? E as circunstâncias da vida são grandes oportunidades de encontrarmos o caminho de Deus que quer que sigamos. Além de pedir direção ao Senhor, precisamos dar um passo à frente, aproveitando as oportunidades que Deus preparou para nós. Muitas vezes Deus nos dá a oportunidade em várias áreas das nossas vidas, né? Deus dá a oportunidade de você ter um bom casamento. Deus dá a oportunidade de você ter sua família. Deus dá a oportunidade de você estudar, trabalhar, né? Deus dá a oportunidade de você vencer, né? Seus objetivos. Deus dá a oportunidade em todas as áreas da nossa vida. Mas nós temos que saber e discernir aquilo que Deus quer o melhor para nós, né? Assim como Deus quis na vida de Davi, quis tornar ele como o rei. Deus sabia que Davi era o homem certo, estava preparado para ir naquela linha de batalha e vencer aquele filisteu. Então, muitas das vezes, a pessoa ela pode ser ter vários conhecimentos, mais conhecimento do que eu e você. A pessoa ela pode ter tantos estudos, mas sempre Deus vai olhar para aquele que está confiante nele, né? Que está confiando em Jesus Cristo, né? Você pode ter várias faculdades, você pode ter um monte de coisa, né? Saber até mais que o outro, mas Deus olha para o coração do humilde, né? Deus olha para o coração, né? Olha para o caráter da pessoa, né? Ele muitas vezes
aquele que você não diz nada, né? Que você critica, né? Você tira sarro, fala, ai, aquele ali é um coitadinho. Mas sabe, irmão, que muitas vezes aquele diz que você diz que ele é coitadinho, muitas vezes você pode ter uma grande surpresa, porque Deus pode fazer aquele coitadinho ser um grande homem, ser uma grande mulher. Então, toma cuidado quando você vai criticar de alguém, você vai falar de alguém. Antes de tudo, olha para dentro de você e examine quem é você, quem sou eu. Então, muitas das vezes, Deus vai pegar aquela pessoa simples e pode transformar aquela pessoa num grande sucesso, né? Um grande potencial. E Deus sabia que Davi tinha um grande potencial dentro dele, que era vencer os medos, as dificuldades, né? E muitas das vezes, irmão, Deus olha para o coração da pessoa. A palavra de Deus diz que antes de você falar, antes de você pensar, Deus já sabe tudo aquilo que está em sua mente. Então, Deus conhece o coração de cada um. Deus sabe as nossas fraquezas, conhece as nossas fragilidades, conhece os nossos medos, as nossas angústias. Ele sabe de tudo sobre nós. Ele conhece porque nós fomos criação dele. Então, Davi não perdeu a oportunidade de encarar as dificuldades, de encarar os medos, né? E diz que o povo de Israel tremia só de ouvir o filisteu gritar. Então nós não temos que ter medo de nada, não. Jesus está conosco. Por mais que as lutas venham, irmãos, por mais que as diversidades venham, por mais que a circunstância apareça nas nossas vidas, nós não temos que temer. Nós temos que confiar no único Deus, o Deus da nossa salvação, que é Jesus Cristo. Amém? E eu quero deixar 4 reflexões para nós aplicarmos na nossa vida. 4 aplicações. Vou deixar aqui, vocês leem Eclesiastes 11:4. Como relacionar esse versículo com a pergunta, né? Então, vão lá, né, e ler 11, vamos abrir o livro de Eclesiastes 11, versículo 4. Quem observa o vento não semeará, e o que olha para as nuvens não colherá. Então, o que diz aqui, o que está falando? Quem observa o vento não semeará, e o que olha para as nuvens não colherá. Então, aqui está dizendo, está falando assim, se você querer lutar com as suas próprias forças, você nunca vai conseguir. Você nunca vai conseguir atingir o alvo. Mas a partir do momento que você olha para Deus, né? Deus vai te ajudar, né? Jesus vai ajudar você a enfrentar as tempestades que vêm para nossas vidas. Então, se você observa o vento, não semeará, né? Você não vai semear, né? Se você ficar ali com medo das lutas, das circunstâncias, não vai, né? Você não vai conseguir vencer as dificuldades. Você sempre vai retroceder, né? E quem olha para as nuvens não colherá, porque você não vai colher nada, né? Você vai
está em vão, né? Você vai ser derrotado, né? Por quê? Porque você, muitas das vezes, a sua confiança não está em Deus, está nas coisas desse mundo. E é isso que o versículo fala, então, para que nós possamos refletir. Segundo, você concorda que exigir que Deus fique com a nossa responsabilidade de tomar decisões é sinal de covardia? Então, responde isso para você, né? Você concorda que exigir de Deus fique com a nossa responsabilidade de tomar decisões é sinal de covardia? Irmãos, não que Deus, né, venha resolver tudo para você. Não. Nós também temos que fazer a nossa parte. Nós não podemos ser covardes nisso também, né? Deus nos dá confiança, né? A gente sabe que quando estamos passando por luta, nós não estamos sozinhos. Ele está conosco, né? Ele nos dá a capacidade de discernir e de entender tudo aquilo que está acontecendo ao nosso derredor. E a nossa confiança tem que estar nele, né? O que será, né? Se nós colocar isso tudo na mão. A partir do momento que você, né? Deus permite lutas, mas é para tratar com você, muitas vezes, com você e comigo. Muitas vezes no nosso caráter, né? Ele nos molda. Se ele tiver que nos quebrar, irmãos, ele nos quebra para fazer um vaso novo, para ser uma outra pessoa, sabe? O evangelho é isso, é transformação de vida. Ele nos quebra, ele nos faz um vaso novo para sermos uma pessoa nova, uma pessoa renovada pelo poder do Espírito Santo. Então, muitas vezes Deus vai nos quebrar, Deus vai nos moldar. Tem áreas das nossas vidas que Deus trata conosco. E quando nós passamos por luta, que olhando humanamente falando, muitas vezes aos nossos olhos é impossível, né? Para aquele povo era impossível derrotar aquele filisteu. Mas em todo o tempo, Davi estava confiante, ele sabia que ele não estava sozinho naquela guerra. Havia um Deus vivo que estava com ele. Então, quando ele declarou, quem é esse incircunciso que está desafiando o exército do Deus vivo de Israel? Então, ele sabia que ele não estava sozinho. Davi não foi covarde, né? O povo todo de Israel teve combate, não tinha medo de ir lá enfrentar o filisteu. Mas Davi, né, pelo tamanho, pela jovialidade que ele tinha, né, ele enfrentou, né? E é assim como nós devemos enfrentar os nossos medos, mas sabendo que há um Deus que luta, né? Não pense, irmão, que você vai transferir a responsabilidade para Deus e você vai ficar de braço cruzado, achando que o milagre vai vir a partir do momento que você cruzar os braços. Não, você tem que fazer a sua parte também. Você tem que fazer o seu melhor, você tem que lutar também, né? Não é só Deus. Não é só você esperar que Deus vai fazer. Você também tem que fazer a sua parte. E é isso que Davi fez. Ele foi lá, ele tinha confiança no Senhor, ele sabia que ele não estava sozinho, ele sabia que Deus estava com ele, e ele foi lá e enfrentou, né? E então, a terceira diz assim, você acha que tomar decisões baseadas em princípios, ver a oportunidade na circunstância,
e a falta de fé? Né? Você acha que tomar decisões baseadas em princípios e ver oportunidade na circunstância é falta de fé? É algo para a gente refletir, né? Nessa pergunta. Você acha que tomar decisões baseadas em princípios e ver oportunidade na circunstância é falta de fé? Não, muitas vezes não, irmão. Se você tem fé em Jesus, você saberá que Jesus está com você. Ele vai te ajudar a enfrentar qualquer circunstância que vier, qualquer dificuldade. Mas a partir do momento que você não colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida e você tentar enfrentar sozinho, muitas vezes você vai ser derrotado, você vai perder. Então, a nossa confiança tem que estar em Jesus Cristo, né? E às vezes às vezes por falta de fé também, né? As pessoas, elas não confiam em Deus, não conhecem a Deus, não sabem quem é Deus, não quer ter um relacionamento com Deus, né? A sua confiança não está em Deus, a sua confiança está nas suas próprias mãos. Então, muitas vezes, as pessoas vão querer resolver por si próprio. E muitas vezes a pessoa quebra a cara por causa disso. Então, fica aí para você refletir. E a última, você já aproveitou uma grande oportunidade na vida? Você acredita que ela veio de Deus? Deus dá oportunidade para nós, irmãos, em muitas áreas da nossa vida. Basta eu e você discernir e enfrentar, né? Eu creio assim que muitas vezes Deus dá oportunidade para nós vencer os nossos objetivos, vencer as nossas lutas, né? Por mais que humanamente falando, aos nossos olhos, às vezes olha e vê, é impossível você conseguir algo. Mas para Deus, lá Lucas 37, fala que nada é impossível para Deus. Tudo é possível, né? Naquele que crê. Tudo é possível para Deus. Então, eu não tenho que temer a nada, né? Deus está comigo. Jesus é minha rocha, é o meu rochedo. A minha confiança e a sua confiança tem que estar nele. Amém? Que essa palavra, irmãos, venha edificar a sua vida. Que essa palavra venha transformar a sua vida pelo poder do Espírito Santo. Eu não sou nada, irmãos. Sou apenas um instrumento. Que essa palavra possa fortalecer a sua fé. Amém? Saiba que você não está sozinho. Jesus está com você. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar nessa noite. Que o Senhor venha nos fortalecer diante da Tua palavra, diante da Tua imensa mão. Ó Deus, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor, pedindo no nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, sobre todas as circunstâncias, todas as lutas que nós enfrentamos, Deus. Que o Senhor possa nos dar coragem para enfrentar, para seguir adiante, Deus. Nos ajuda, Senhor, a fazer o melhor todos os dias das nossas vidas. Que nós possamos ter consciência de um Deus vivo que governa o céu e a terra e as nossas vidas. Ó Deus, toma a vida dos teus filhos, Senhor, nesse momento. Visite lares, Senhor, que precisa ser restaurado pelo poder do teu Espírito Santo.
Que essa palavra, Deus, possa fortalecer aquele que está desanimado, aquele que está muitas vezes cabisbaixo, aquele que está se sentindo pequeno. Ó Deus, transforma a vida, Deus, pelo poder do Teu Espírito Santo. Alcança aqueles que não conhecem o Senhor, Deus. Faz algo por essas vidas, Senhor. Transforma pelo poder do Espírito Santo. Traga-os para o Teu reino, Senhor. Fortalece vidas que necessitam da Tua boa mão, Deus. Ó Deus, olha para o mundo, Senhor, esse mundo mau, perverso, Senhor, corrompido por Satanás. Deus, Tu tem planos, Senhor, maravilhosos para a vida desses Teus filhos, Senhor, assim como para as Tuas criaturas. Ó Deus, alcança a vida através dessa palavra, Deus. Restaura lares, restaura casamento, restaura relacionamento. Ó Deus, fortalece os Seus filhos nos momentos de batalha, nos momentos de luta, de fragilidade. Ó Deus, toma essas vidas, Senhor, nas Tuas mãos. E com o poder do Teu Espírito Santo, elas possam ter um encontro maravilhoso com o Senhor. Ó Jesus, tenha misericórdia de nós não somos nada diante do Senhor. A nossa pequenez, Senhor, diante de um Deus tão grande, tão formoso, tão lindo. Deus, nos ajuda a enfrentar os nossos medos, Senhor, as nossas dificuldades. Ó Deus, abençoa, Senhor, a todos aqueles que irão ver esse vídeo, Deus, que essa palavra possa transformar as suas vidas pelo poder, pela graça e a misericórdia do Senhor. Por isso, Deus, eu peço que o Senhor esteja nos dando capacidade de discernir, Senhor, tudo aquilo que está no nosso derredor, e que nós possamos crer que há um Deus vivo em nosso meio. Por isso, Deus, te louvamos, Deus, te agradecemos por tudo. Também nos dê um sono reparador, sabendo que o Senhor cuida dos teus. Toma tudo nas tuas mãos, Senhor. Todos os nossos medos, todas as nossas fragilidades, todas as nossas lutas, adversidade, Deus. E que o Senhor venha nos ajudar para o louvor da tua glória. Te louvamos, te agradecemos por tudo. No nome de Jesus. Amém e amém. E aproveitando, irmãos, irmãs, eu quero agradecer desde já por tudo, por essa oportunidade de estar evangelizando, proclamando o Evangelho, levando o Evangelho genuíno aos seus lares. E eu quero aproveitar e pedir a vocês, né, que compartilhe esse vídeo para outras pessoas, que essa mensagem possa chegar a outros lares, né, a outras vidas, né, que vocês possam estar lá dando joinha e também apertando no sino de notificações para vocês estar recebendo mais vídeo, né, mais conteúdo. E eu estou soltando um vídeo por dia. Amém? Que Deus, né, os ajude, que Deus os abençoe e que Deus possa falar grandiosamente com você nesse dia, né, nesta noite, né, que Jesus os abençoe. Amém? Fica na paz de Jesus e um grande beijo para todos. Tchau.